Atos dos Apóstolos, páginas 28 a 33. Prisão de Paulo e Silas em Filipos. 2 São açoitados por ordem das autoridades da cidade. Mas as autoridades ficam com muito medo quando Paulo lhes diz que é cidadão romano. Isto porque era proibido açoitar cidadãos romanos. Prisão de Paulo em Filipos. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao espírito: "Eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, sai desta moça." E o espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal, diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: "Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade, são judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir." A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, como também todos os de tua casa." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e, com toda a casa, fizeram festa porque passaram a crer em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão os oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro: "Solta esses homens." O carcereiro anunciou a Paulo: "Os magistrados mandaram soltar-vos. Portanto, podeis sair e ir embora em paz." Mas Paulo mandou dizer: "Fomos açoitados em público sem nenhum processo, fomos lançados na prisão sem levar em conta que somos cidadãos romanos, e agora nos mandam embora clandestinamente? De modo algum. Que os magistrados venham soltar-nos pessoalmente." Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram conversar com eles. E os soltaram, pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Em Tessalônica. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e, por 3 sábados seguidos, discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Cristo devia morrer e ressuscitar dos mortos. E acrescentava: "O Cristo é Jesus, que eu vos anuncio." Alguns judeus se deixaram convencer e aderiram a Paulo e Silas, assim como bom número de gregos que adoravam a Deus, e não poucas mulheres da alta sociedade. Fanatizados,
Os judeus pegaram da praça alguns maus elementos. Provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, para fazê-los comparecer perante a assembleia do povo. Não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritavam: esses homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também, e Jasão lhes deu hospedagem. Todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei, Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas. Exigiram uma fiança por parte de Jasão e dos outros irmãos. Depois, soltaram-nos em Bereia. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo e Silas partir, de noite, para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica e acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas de boa família e dentre os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus fora anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram no local. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram, com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele o mais depressa possível. Em Atenas. Discurso no Areópago. Enquanto esperava Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os que adoravam Deus. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Discurso de Paulo no Areópago. Alguns diziam: que estará querendo dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso, porque Paulo, no anúncio, falava de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes soam estranhas para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra: atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando, ao passar, as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De uma só homem Ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e, talvez as apalpadelas, o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, também nós somos a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou. Mostrou a todos que Ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam. Outros diziam: a respeito disso te ouviremos ainda uma outra vez. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Em Corinto.
Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, por causa de sua resistência e blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: O vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, adorador de Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam o batismo. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: Este homem induz o povo a adorar a Deus num modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus: Se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Volta a Antioquia e início da indicador ordinal feminino. Viagem. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se falou: Voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja, e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Apolo em Éfeso. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que tinham abraçado a fé, pela graça de Deus. Pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo e os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus.
Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. 2 anos em Éfeso. Os exorcistas judeus. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, tomou os discípulos à parte e, diariamente, ensinava-lhes na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele, para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa, sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Reúna-se com seus amigos. Forme uma comunidade de estudiosos da Bíblia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20